Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Salve pessoal, tudo bem? Eu fiz essa citação desse verso bíblico porque ele é muito apropriado. Haja vista que diante da demissão do Vélez, ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, de duas uma, ou Bolsonaro mentiu, ou Bolsonaro não sabe o que está acontecendo no seu próprio governo. Lembra que o Bolsonaro desmentiu nas redes sociais o anúncio que uma jornalista da Globo News teria feito antecipando a demissão do Vélez? Ele falou que era vítima de fake news. Estranho, né? Porque ou ele de fato mentiu deliberadamente, visando confundir a opinião pública, ou ele sabe menos o que está se passando no seu governo do que a própria Globo News. E aí, Bolsonaro, você mentiu ou não manda no seu governo? E ainda falando sobre o MEC, as coisas mudaram, mas não mudaram tanto assim, não é verdade? Antes, sob o comando de Vélez, eles queriam instituir o ensino religioso na grade curricular dos estudantes brasileiros, meio que norteados pelo mote de campanha de Bolsonaro, que tinha como norte Deus acima de todos. Com o Weintraub a coisa mudou, mas não mudou tanto assim. Vai ser o Deus mercado acima de todos. Acabou com esse negócio de ensino religioso nas escolas. Segundo o novo ministro, a partir de hoje, vai ser matéria obrigatória no currículo dos estudantes a prática de banco imobiliário. E a morte de um pai de família músico inocente que estava no seu carro com a sua filha de 7 anos que viu seu pai morrer, entre outros membros da sua família, continua gerando uma enorme comoção, repercussão e revolta. E não é pra menos, né? Foram 80 tiros disparados por engano contra o carro daquele trabalhador. E aí cabe uma observação. Onde está o ministro da Justiça que não se pronunciou ainda sobre esse triste caso? Não foi o próprio Moro que defendeu, faz pouco tempo, a flexibilização da possibilidade da reação das forças de segurança diante de um risco iminente? Qual era o risco que uma criança de 7 anos, junto com a sua família dentro de um veículo, indo para um chá de bebê, apresentaram contra esses soldados? É para isso que querem flexibilizar a possibilidade de um agente da segurança atirar nas outras pessoas? Será que essa lógica do atira primeiro e pergunta depois, defendida por esse governo, não influenciou de certa forma este incidente? O que o governo Bolsonaro, que gosta tanto de emitir opinião através do seu Twitter, tanto o presidente quanto os seus asseclas, tem a dizer sobre o caso bárbaro do assassinato de um trabalhador alvejado por 80 tiros por engano por uma tropa, entre aspas, se esperava-se, profissional do Exército Brasileiro. Se Evaldo, o trabalhador que morreu, estivesse armado, ele poderia reagir então aos militares? Não vamos dizer que a posse de uma arma de fogo por Evaldo poderia garantir-lhe segurança frente a uma tropa oficial militar que alvejou o seu veículo 80 vezes, né? Bom, e agora falando sobre a aprovação, ou no caso desaprovação do governo Bolsonaro, olha, se continuar nesse ritmo, logo a gente vai ter que dar razão para algo que o Bolsonaro disse enquanto era deputado ainda. Certa vez, Bolsonaro disse que a minoria tem que se curvar à maioria. Vamos fazer o Brasil para as maiorias! As minorias têm que se curvar às maiorias! Bom, se continuar assim, eu sou obrigado a dar razão para o presidente, haja vista que a sua desaprovação está caminhando para ser maior do que a sua aprovação. Ou seja, o conjunto da população brasileira, na sua maioria, desaprova em poucos meses as medidas colocadas pelo governo Bolsonaro. Isso é muito bom. Isso é sinal que o nosso país resiste à idiotice e à tosquice desse governo. É necessário, sim, que essa maioria se organize e se articule para defender o Brasil desse desgoverno Bolsonaro. Precisamos de políticas públicas inteligentes para dar soluções aos problemas urgentes que afligem a população brasileira e também fazer uma resistência à lógica do ódio, do autoritarismo e da violência que tem se escalado no nosso país com cada vez maior intensidade. A gente precisa virar o jogo rapidamente antes que seja tarde demais. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!
Ei, psiu, olha aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e dar aquele like nesse vídeo, beleza? Precisamos dessa sua ajuda para que esse vídeo e outros aqui do canal bombem no YouTube, sejam melhores ranqueados. Conto com a sua ajuda. Valeu!